Começando o programa Lições da Bíblia, obrigado pela sua audiência, porque você já está pronto aí para juntos conversarmos sobre a Palavra de Deus, vocês em casa, com os nossos convidados aqui, e todos crescermos o conhecimento da Palavra de Deus, da Bíblia, que é tão importante para todos nós, especialmente para todos que produzimos o programa aqui. Você, mais uma vez, é muito bem-vindo e também bem-vindos são os nossos dois pastores que estiveram na semana passada e retornam nesta semana para continuarmos conversando sobre os nossos personagens, Neemias e Esdras, especialmente esses dois homens de Deus do passado que estamos estudando nessa temporada. Pastor Glauber Araújo, Souza Araújo, uma alegria recebê-lo de volta, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar de volta aqui com isso tudo. Pastor Glauber é editor de livros na Casa Publicadora Brasileira, é isso, né, pastor? E esses materiais, os livros que são lançados, passam ali pela tua mesa, leitura, observações, reuniões. Sim. Às vezes a gente acha que para lançar um livro é só mandar para a gráfica, né? Não, dá um tempo, dá um trabalho, e a gente tem que ser um pouco perfeccionista nesse trabalho também. Pois é. E ali vocês precisam corrigir texto, conteúdo, tudo, né? Tudo, às vezes o pensamento, às vezes erros ortográficos, uma construção de frase, exatamente, a estrutura do pensamento, faz parte disso daí também. E avaliar se o livro é condizente com o contexto, com a cultura brasileira no qual ele será apresentado. Muito bem. Bem-vindo. Obrigado. Uma alegria recebê-lo, tá? Juntamente com o pastor Glauber está o pastor André Vasconcelos, também da Casa Publicadora Brasileira, também é um editor de livros e da revista Conexão, né? Exatamente, pastor. Como você disse a semana passada. Além de tudo isso que ele falou, tem que saber se o material que vai ser publicado está na linha editorial da editora, da igreja, Claro. né? Nós temos 2 vezes por ano uma comissão editorial em que os títulos que chegam até nós, né, são avaliados, então é parte também do trabalho, né, avaliar os materiais que serão publicados ou não, né, pela editora. Perfeito. Para os nossos amigos que estão em casa e queiram conhecer um pouco mais da Casa Publicadora e dos seus materiais, acho que o site Isso, www.cpb.com.br. A gente sempre divulga aqui, mas é bom que vocês divulguem, já que vocês são os representantes da casa no programa hoje. Vocês estão divulgando o www.cpb.com.br. Ela também produz esse manual de estudos que a gente usa aqui no programa, que é a lição da Escola Sabatina, e tem sido uma bênção, né, para o crescimento espiritual de todos nós. Bem-vindo, pastor André Vasconcelos, que Deus te abençoe no programa de hoje também. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Sempre às ordens. E vamos começar com uma oração? Pastor Glauber, ora para nós, ore com a gente onde você estiver. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de passarmos esses momentos refletindo sobre as lições que foram registradas na Tua Santa Palavra. Que nós possamos não apenas extrair essas lições, mas saber aplicá-las na nossa vida, de tal maneira que a gente possa herdar o reino dos céus e estarmos preparados quando Jesus voltar. Esteja conosco, com aqueles que estão assistindo pela televisão, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o autor do nosso manual de estudos, o pastor Hiri Moscala. Nosso Deus quer reviver completamente as nossas vidas. E um aspecto que Ele também deseja revitalizar é a família e o casamento. A última vez nós falamos especialmente sobre o sábado, dízimos e como podemos apoiar o trabalho de Deus. Mas a lição de hoje quer destacar a importância do nosso casamento, de casamentos saudáveis e relações familiares saudáveis. Sabe, Deus é o autor do casamento e Ele realmente quer que marido e mulher encontrem realização e alegria nesse relacionamento. Ele quer que isso realmente cresça. É algo conhecido como o triângulo do casamento. Não é um esposo, esposa e um intruso, mas biblicamente a esposo, esposa e Deus. E Deus é o autor do casamento. E sabe, quando o marido está cada vez mais perto de Deus em seu relacionamento com Deus, quando a mulher está mais e mais perto em seu relacionamento com Deus, o que vai acontecer com o relacionamento deles?
Quanto mais perto eles estão de Deus, mais perto eles estão um do outro. E realmente esta lição é para nós retirarmos todas as distrações e focarmos em Deus. Que todos os ídolos que possamos ter em nossas vidas possam sair, para que nós possamos focar bem e nossos relacionamentos serão mais saudáveis, mais bonitos, com um real significado. Então, essa alegria no casamento nós poderemos dar às nossas famílias. E então, a família saudável e alegre vai encontrar outra família saudável e alegre. E desse modo nós construiremos uma linda comunidade de fé. Dessa forma, poderemos ser luz para outras pessoas. Deus realmente quer reviver nossas famílias, nossos casamentos. E na última porção do Velho Testamento, no livro de Malaquias, nos últimos versos, você pode ler que Deus realmente transforma o coração dos pais, especialmente dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Sempre começa com as famílias, conosco, com a nossa responsabilidade. Nós precisamos, primeiramente, saber quem é nosso Deus. Então, saberemos quem somos, e então poderemos ser pessoas maduras. E uma pessoa madura, junto com outra pessoa madura, como marido e mulher, criando um casamento harmonioso, poderão então criar uma família saudável. Que Deus nos ajude a revivar nossos casamentos, de tal modo que Deus seja o centro, e então Ele será glorificado através de tudo que somos e estamos fazendo. Com essa introdução, começamos aqui o tema dessa semana, lidando com más decisões. Qual é a tua visão sobre esse título à luz do conteúdo dessa semana, pastor André? Bom, como nós havíamos estudado na semana passada, o povo havia feito uma aliança com Deus, mas eles apostataram, o povo apostatou da aliança, eles se afastaram, e essa é uma má decisão. Agora, quando nós tomamos más decisões, nós acabamos colhendo as consequências dela. Você pode escolher aceitar a Deus ou não, cumprir a aliança ou não, mas você não pode escolher que tipo de consequência você vai ter. Ou de não ter consequência. Ou de não ter consequência. E durante essa semana nós estivemos estudando um pouco dessas consequências e como foi duro para o povo se despedir das suas mulheres e dos seus filhos. Deus havia instruído o povo de Israel a não contrair matrimônio, os homens especialmente, a não se relacionarem com as mulheres pagãs, com as mulheres de Canaã, com as mulheres do Egito, com as mulheres de outros povos que estavam ali ao redor de Israel. Mas eles acabaram contraindo matrimônio. E agora seria muito mais duro, então, despedir a esposa, despedir os filhos, do que simplesmente se eles tivessem evitado toda essa situação. Olha só, é uma situação complexa, Lidar com más decisões, todos nós temos que lidar, Mas nesse contexto aqui, de Esdras e Neemias, é um contexto difícil, porque essas decisões trouxeram consequências muito duras para o povo de Israel, não é, Glauber? E particularmente pelo fato de que eles já sabiam que não podia, que iria dar errado. A gente estudou a questão da importância de você conhecer a história da tua família, a história do teu povo, para você não repetir os mesmos erros. Neemias, ele chama a atenção do povo, falando, escuta, mas vocês estão caindo nos mesmos erros que os pais de vocês caíram. Deus já tinha falado para não se casar com pessoas de outra fé. Salomão se casou, entendeu? Os reis de Israel se casaram. A história estava todinha ali para eles, para conhecerem e verem no que deu. E mesmo assim, trilharam o mesmo caminho errado e as consequências começaram a aparecer. Interessante que na semana passada, André, desculpa interromper, você ia falar, mas você pode introduzir esse pensamento seu na sua resposta. Na semana passada você falou sobre Balaão, que profetizou lá para o povo pagão que eles, olha, para a gente destruir esse povo de Israel aí, temos que casar com eles. Temos que nos infiltrar lá. Apesar de ser um profeta pagão, ele acertou, Acertou. A destruição de Israel foi certa.
É verdade. Agora, acho que uma observação importante é que quando a gente fala que o povo de Israel não deveria se relacionar com outros povos, nós estamos falando aqui de uma relação pactual. Porque, veja, o que aconteceu, tomando como exemplo o que o pastor disse de Balaão. O problema foi que, por influência dos moabitas e dos midianitas, o povo de Israel foi levado à idolatria. Uhum. Você se lembra do caso de Finéias, quando Finéias Sim. vai e atravessa um príncipe de Israel com uma mulher ali, dessas mulheres aí pagãs que haviam entrado no acampamento de Israel para interromper uma praga. Então veja, eles haviam sido conduzidos à idolatria e isso havia chegado até o acampamento de Israel. Eles não apenas haviam se misturado com os outros povos nas festas deles, mas isso havia sido levado para a congregação. Então, em nenhum momento a Bíblia proíbe você se relacionar com pessoas que não possuem a mesma fé, o mesmo credo religioso e não servem ao mesmo Deus. Um exemplo claro, porque veja, aqui no capítulo 13 de Neemias, fala, por exemplo, de mulheres moabitas, no verso 23. Mas Ruth também era moabita. E Ruth se casou com Boaz, né, que veio a ser uma das... da linhagem de Jesus? Exatamente, das ancestrais, né, de Davi e do próprio Jesus. Ou seja, o povo não estava proibido de se relacionar de forma salvífica com os pagãos. Eles poderiam vir a qualquer momento. O problema era a idolatria, né? Exatamente. O problema é que essa associação com as mulheres amonitas, moabitas e asdoditas, como menciona o verso 23, estava levando o povo à apostasia. Porque veja só, o verso 24 diz que eles não sabiam nem mais falar o judaico, ou seja, o hebraico. Né? Eles, os filhos deles estavam falando o asdodita e não sabiam falar direito o judaico, mas a língua de seu respectivo povo. E por que era tão importante a língua? Se a gente voltar aqui alguns capítulos, no capítulo 8 de Neemias, em que Esdras lê a lei diante do povo, olha que interessante, como o povo já não dominava mais o hebraico, e as escrituras, né, sagradas do Antigo Testamento foram escritas em hebraico, olha só o que aconteceu. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja, eles precisavam explicar. Vários comentaristas bíblicos associam esse verso aqui com a origem dos Targumim, ou seja, as traduções, né, versões aí da Bíblia, do Antigo Testamento, aramaicas. Então eles precisavam explicar numa língua que fosse acessível para o povo, porque eles já não dominavam mais o idioma das Escrituras. Isso mostra o quê? Que eles haviam perdido completamente a identidade do povo da aliança. Como é que você vai entender a vontade de Deus se você não souber a língua do livro, né? Exatamente. Não tinha como eles entenderem. Então eles tinham que realmente ser versados na língua. Considerando, né, que naquela época não é como hoje, que nós temos a Bíblia no vernáculo, nós temos aí a Bíblia em inglês, em espanhol, em português. Todos, né? Naquela época eles não tinham tanto acessos, né, a outras versões. Foi exatamente nesse período em que começam a surgir, né, diferentes versões. Agora é perfeitamente compreensível que as mães daquelas crianças que nasceram de casamentos mistos, né, de judeus com aquelas mulheres de toda aquela região, mas que não eram mulheres judias, mulheres hebreias, vamos usar assim o termo, que elas passassem os valores delas para as crianças. Porque isso é natural, que a mãe passa mais tempo com a criança. Exatamente. E os valores delas eram valores fincados no paganismo, na idolatria. Claro, passaram para elas esses costumes, né? Quando a gente se envolve com uma pessoa que não tem da mesma fé, isso não quer dizer necessariamente que a minha fé particular ela vai ser alterada. Existem muitos casos de pessoas que viveram a vida toda com uma pessoa que tinha uma outra fé e cada um seguiu o seu caminho na sua fé. Porém, aquilo que você mencionou, os filhos, aí é uma outra questão. Porque surge a dúvida, nós vamos educar esses meninos em qual fé? Na sua, na minha, aí cada um começa a puxar, entendeu? O filho para o seu lado, começa a ter discussão. E esse assunto acaba dividindo famílias. Entendeu? Cada um vê a outra posição como quase diabólica, entendeu? Se eu não educar o filho no meu lado, na minha fé, ele vai ser educado numa outra religião, vai perder a salvação e vice-versa, entendeu? Aliás, já foi tema até de separações conjugais, né? Com certeza. A diferença da fé, que a gente chama de jugo desigual na Bíblia, né? Exatamente. O jugo desigual.
O jugo igual já não é fácil, né, André? Já é desafiador. Né? Já é desafiador formar uma família dentro do jugo igual. Agora, um jugo desigual, ele realmente coloca em xeque toda a continuidade daquela família. No nosso manual de estudos, a gente percebe aqui a reação de Neemias. Como é que a gente vê ali na parte de domingo essa reação dele? Como vocês viram essa reação? A reação dele foi forte, né? Como nós estudamos na semana passada, ele era um homem posicionado. Ele era um homem, né, de atitude. Ele não era uma pessoa passiva. Até porque ele era o governador. Então, ele era a pessoa que havia sido colocada, né, sobre o povo de Israel para liderá-lo. Então, ele, de fato, era a pessoa que tinha que tomar uma atitude. Uhum. E aqui o verso 25 diz que ele contendeu com o povo, né? E diz palavras fortes, diz assim, que o amaldiçoou também, e espancou algum deles. É forte essa expressão, né? E lhes arrancou os cabelos, e conjurou por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Aqui ele está falando com relação a outros povos, né? Então, a atitude de Neemias foi uma atitude forte, uma atitude severa. Eu acho importante, antes de mais nada, antes de a gente explicar o texto, é importante destacar que isso é uma narrativa. Algumas pessoas acham que, porque alguma história foi retratada nas Escrituras, que isso de alguma forma legitima essa atitude hoje. A Bíblia fala que Salomão teve muitas mulheres, nem por isso você vai, né, ter aí mais de 900 mulheres. Não é isso. Então a Bíblia, muitas vezes, ela retrata uma história e ela mostra as consequências daquela história e deixa que o leitor, então, veja, né, as consequências e faça a sua leitura, se isso é certo ou errado. Claro. Então, tem porções da Bíblia, como o Pentateuco, que é um código legal, ou seja, que diz, faça isso, não faça aquilo. Mas na narrativa, o fato de Neemias ter feito isso, não necessariamente quer dizer que você, né, está aí liberado, né, para sair e bater em qualquer um na rua aí que esteja pecando, não é bem por aí. Sobre essa questão, a gente continua conversando no próximo bloco, não saia daí, porque nós voltamos em instantes. De volta com o programa Lições da Bíblia, conversando aqui com os pastores Glauber e André, da Casa Publicadora Brasileira, a editora dos Adventistas, que é a nossa parceira aqui no programa Lições da Bíblia sempre. E a gente tem a alegria de recebê-los e já mandar um abraço a todos os amigos que trabalham na Casa Publicadora, né? São servidores da Casa Publicadora, também para a administração da Casa Publicadora e a quem apreciamos muito, né? Ali o pastor Lima e toda a equipe. Um abraço a todos vocês, vocês continuem fazendo a vontade de Deus aí nesse lugar, que é tão importante para a igreja e para o país que vocês estão servindo. Glauber, no programa passado, eu te fiz uma pergunta, eu vou voltar na pergunta. Quer dizer, então, que Neemias era um pouco violento, mas vamos saber interpretar, conforme o André falou aqui, né? Que ele agiu com veemência, né? Mais do que lá jogar os móveis de Tobias para fora do templo. Agora ele foi mais no âmbito do castigo mesmo, né? Foi disciplinador. Mas é uma questão cultural, né? Acho que essa da época aqui. Então, veja só, eu acho que a gente pode ler o texto assim e a gente até se sentir um pouco envergonhado de, às vezes, a gente não agir de uma maneira tão incisiva com relação, às vezes, ao erro de certos amigos, irmãos, colegas, entendeu? Puxa, a gente deveria ter um pastor que faz isso também, entendeu? Que vai, que... O problema é que nós temos que avaliar o contexto onde isso aconteceu. Em primeiro lugar, Neemias, ele era um oficial da nação. Ele era um poder, digamos assim, civil, jurídico, entendeu? Policial também. As atitudes que ele tomava não eram apenas assim, entendeu? Num contexto hoje onde é só o poder religioso que está aplicando ali as regras. Ele estava atuando como um líder civil. E um outro fator importante, as regras do país eram as regras que você encontra no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco.
Então, o que acontece? Tinha todo um contexto, né? Tem todo um contexto, claro. entendeu? Então, naquela época, quando a lei do país era justamente a lei bíblica, que dizia que não podiam se casar com pessoas de outra fé, havia uma penalidade, havia uma execução a ser realizada. Hoje, se eu, Glauber, for na minha comunidade de fé e querer fazer a mesma coisa, eu posso ir preso, porque eu não tenho essa autoridade, não é minha responsabilidade. E vivemos num outro contexto de leis também. Exatamente. Né? Então, às vezes, tem pessoas que criticam os líderes da igreja porque não agem dessa forma, daquela forma. A gente tem que avaliar o contexto. Nós não estamos nos mesmos tempos, a lei da nossa nação não é a lei que você encontra no Pentateuco. E a gente tem que ter sabedoria para poder aplicar esses princípios. Aqui no manual nós encontramos uma frase, lá no final da parte de domingo, um parágrafo, o último parágrafo, na metade diz assim, que essa conduta era prevista, era uma punição pública prevista. Sim. Então devia ser prevista por lei, como você disse, pelo código, pela constituição deles. Então era um contexto social em que isso tinha a sua aplicabilidade. Né? Inclusive, pastor, quando menciona no verso 25 que ele amaldiçoou aquelas pessoas, nós não devemos pensar que Neemias saiu xingando aquelas pessoas ou falando palavras aí de baixo calão. Não é essa a ideia de amaldiçoar aqui. A ideia de maldição aqui é a maldição da aliança. Ou seja, como o pastor Glauber falou, ele está trazendo aqui uma punição nos moldes de uma maldição pactual. Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28, traz uma série de maldições, né, para os transgressores. Porque, como nós vimos aqui já no livro de Neemias, há alguns momentos que Deus faz uma aliança com o povo, né, por intermédio aí, ou de Esdras ou de Neemias, que convocam eles para se comprometerem com os estatutos, com as estipulações do pacto. Então, a maldição aqui é uma imprecação pactual. Então, é importante destacar isso. Então, a atitude de Neemias, por mais que pareça dura aos nossos olhos aqui, não era tão dura desde o ponto de vista da ética do Antigo Testamento, porque muitos casos eram administrados no Pentateuco com a morte. Você vai ver, tem vários tipos de pecados no Antigo Testamento que dizia que o pecador deveria, o transgressor, ser eliminado do povo. E o eliminar ali dá a ideia de morrer, né? Então, por exemplo, o homem que transgrediu o sábado em Números capítulo 15 foi apedrejado. Então, existia um código, né, legal em que quando o transgressor falhava ou descumpria algumas das estipulações do pacto, ele tinha que colher as maldições disso. Então, se nós olharmos desde essa perspectiva, a atitude de Neemias foi amena, porque ele poderia simplesmente ter aplicado em alguns casos ali, dependendo da circunstância, a pena capital. Claro. Salvo as devidas proporções, hoje as igrejas cristãs têm um detalhe técnico, administrativo que acontece, que nós chamamos de disciplina eclesiástica, que é um código. Quando a pessoa quebra, desonra, transgride, as igrejas cristãs precisam tomar um posicionamento, não é? E esse posicionamento, ele às vezes precisa ser firme, mas nunca nesse contexto da agressão física, porque essa agressão física já está bem explicado aqui para vocês. Ela tinha um contexto, estava previsto em lei, essa questão da quebra da aliança, a maldição. Perfeito, acho que é nesse contexto que a gente tem que entender essa reação. O mais importante, o suprassumo do detalhe aqui, é que ele foi um homem com convicção. Convicto da verdade, não é? E a repreensão que ele deu, de novo aqui, Glauber, se a gente pegar, por exemplo, o nosso texto aqui de segunda-feira, a gente vê na repreensão de Neemias um relembrar também do que foi no passado de novo. Sim. Ele sempre fazia isso. Olha o que aconteceu no passado, olha, vamos tirar lições. Não podemos voltar para as mesmas práticas. É nesse contexto que a gente tem que entender a repreensão de Neemias também? Sim, lembra, a Bíblia em diversos momentos, ela procura mostrar qual é a consequência, qual é o efeito de uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, se envolver com uma pessoa que não tem a mesma fé. Você tem desde a época dos filhos de Adão e Eva,
A Bíblia fala, né, os filhos de Deus se sentiram atraídos, se casaram, se envolveram com as filhas dos homens. Você tem essa tendência do povo de Deus olhar, entendeu? Eu vou usar uma expressão de um título de um livro, né? Para a grama do vizinho, entendeu? E achar que o filho ou a filha daquela pessoa que não tem a mesma fé vai te proporcionar um relacionamento mais interessante, mais vivo. Já é de longa data essa tendência que o povo de Deus tem de se sentir atraído para relacionamentos que não irão proporcionar força, firmeza, espiritualidade, fé. E Neemias ele faz exatamente isso. Olha, volta a história, vê o que aconteceu com os reis da nação. Veja o que aconteceu com Salomão, veja o que aconteceu com os reis de Israel, de Judá. Onde isso nos levou? O que essas práticas provocaram? Veja como essas esposas trouxeram as suas práticas, as suas crenças, os ídolos, e levaram líderes da nação a se prostrar, a adorar, a oferecer os seus filhos a deuses, entendeu? Moloque, por exemplo. Veja o que aconteceu. E agora a gente vai estar pisando no mesmo caminho? Será que a gente não aprendeu a lição? Será que a gente é tão esquecido assim, a ponto de esquecer algo que aconteceu agora há pouco tempo? A gente ainda está sofrendo as consequências. Eu acho que uma coisa mais grave de tudo isso é que muitas vezes os filhos, os netos, sofrem consequências desse tipo de casamentos e eles não sabem por quê. Mas ele sofre as consequências de erros que os pais, os avós cometeram décadas antes. E não tem, muitas vezes, o que fazer com relação a isso daí. Não há como mudar. Eles não podiam, por exemplo, alterar a situação deles do cativeiro. Foi um erro que os avós, os bisavós tinham cometido. Mas eles estavam pagando lá. Exatamente. Mas eles tinham responsabilidade quanto ao que eles iriam fazer, quanto ao casamento deles, quanto à família deles. Agora, Esdras teve uma reação também, juntamente com Neemias, né? Como foi essa reação de Esdras, André? No capítulo 9 do livro de Esdras fala dessa oração de confissão coletiva que Esdras fez. Ao se deparar com aquela situação, o capítulo 9 traz essa oração de Esdras. Ele fica um tempo parado ali, quando ele recebe essa informação. Então, ele ora, intercede na hora do sacrifício da tarde, e isso está no verso 5, e ele intercede pelos pecados do povo, que é muito interessante, porque isso nos lembra muito da oração de Daniel, no cativeiro. Lá no cativeiro babilônico, no capítulo 9 de Daniel, ele também ora na hora do sacrifício da tarde, e ele também faz uma intercessão coletiva, né? E o resultado dessa oração, dessa intercessão de Esdras, foi aqui o que está no verso 1 do capítulo 10, que diz que enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Eles ficaram comovidos com a situação de Esdras e eles falaram assim, olha, o que nós vamos fazer agora? Aí então alguém vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, e aí após o intervalo a gente vai retomar na explicação desse texto, que eu acho que é bastante chocante. Mas antes de irmos para o intervalo, eu quero oferecer para vocês novamente a oportunidade de estudarem a Bíblia com a gente. Você está gostando desse estudo? Pastor André abrindo a Bíblia, Pastor Glauber também? Pois nesse estudo da série Princípios, você vai ter contato com a Palavra de Deus e nós oferecemos agora para você esta oportunidade. Ligue para a gente para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 e você vai ter a oportunidade de conhecer a Bíblia através da série Princípios, que vai fazer uma grande diferença em sua vida. Está certo? Se você preferir pelo nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você vai direto nessa imagem, clique em cima, faça o seu cadastro e aí nós vamos enviar gratuitamente para você esse estudo da Bíblia, para você crescer no conhecimento da vontade de Deus. Nós estamos conversando com os pastores Glauber Araújo e André Vasconcelos, da Casa Publicadora Brasileira, e o capítulo 10 de Esdras vai ser o foco do terceiro e último bloco que nós vamos começar já já. Não saia daí.
E já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, em que estamos estudando aqui as reações de Neemias e Esdras diante da decisão que o povo de Israel tomou de se unir com mulheres que não eram do seu próprio povo, e esses casamentos mistos trouxeram dificuldade. Pastor André, você estava lendo o capítulo 10 do livro de Esdras, que foi um momento muito difícil. Eles se emocionaram, eles foram motivados a retornarem para os braços do Senhor. E aí você ia falar sobre o capítulo 10 e eu te interrompi para a gente ir para o intervalo. Por favor, retome sua ideia. Bom, o capítulo 10 vem mostrando a reação do povo à oração de Esdras, né? Como, só voltando um pouquinho, no capítulo 9, o início, é dito que os príncipes, né, foram falar com Esdras. E eles falaram então que o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, os cananeus, os heteus, os fariseus, os jebuseus, os povos de Canaã, né? E os amonitas, os moabitas e os egípcios, e tomaram as suas filhas como esposa e assim por diante. Essa informação chocou Esdras, e ele então começou a interceder, orar confessando os pecados. Diz também aqui que ele se assentou, né? Diz também que ele arrancou os cabelos da cabeça, a barba, diz que ele rasgou as suas vestes e começou a orar fervorosamente, então, confessando os pecados do povo. Essa atitude foi tão forte para o povo, tão forte, que acabou comovendo eles. Então, diz o capítulo 10, agora retornando ao capítulo 10, o verso 2, que um homem chamado Secanias, filho de Jeiel, que era um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Ou seja, eles mesmos tomaram a iniciativa, né, de consertar essa questão. A lição fala de como lidar, né, com escolhas ruins. Então esse homem, o Secanias, né, exatamente, que você falou, ele acabou sendo um porta-voz do povo ali, falou: vamos ter que fazer a vontade de Deus, e aí vem uma consequência dura, né? E o que seria fazer a vontade de Deus naquele momento? Então, no contexto aqui, eles deveriam despedir, né, o verso 11, diz assim que agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Separai-vos. Importante dizer aqui que o verbo utilizado no hebraico aqui é o verbo badal, que é o verbo dividir, não é o verbo para separar no sentido de divórcio, porque existe um termo técnico no Antigo Testamento para o divórcio. Então, essa é uma palavra, por exemplo, que vai ocorrer bastante na narrativa da criação, do capítulo 1, que Deus fez separação da luz e das trevas, ou seja, são contrapartes, são opostos, né? A luz e as trevas, que não se misturam, são coisas opostas. Então, aqui, na verdade, há uma, de alguma forma, uma invalidação daquele casamento. É diferente de um caso de separação. Então, ninguém pode ler esse texto e tentar legitimar uma separação por causa de julgo desigual. Entendi. Isso daqui era um caso diferente. Veja que o julgo desigual, no contexto, por exemplo, que Paulo, depois até nós vamos mencionar esse texto, mas Paulo vai falar de uma pessoa que não era crente e se torna crente, ou seja, ela vem de um casamento já de uma pessoa que não era cristã, uma pessoa que não conhecia a Deus. Aqui o caso é diferente. Está tratando do povo de Deus que foi casar com pagãos. É um contexto diferente. Então, o Paulo administra a questão da separação desde o ponto de vista de pessoas que não eram cristãs e se tornaram. Aqui é um contexto totalmente diferente. É uma reforma nacional, é uma reforma religiosa. E como toda reforma religiosa, ela exige algumas atitudes extremas e difíceis. Como foi essa aqui. Nesse contexto, eu acho que foi mais difícil, Glauber, porque os príncipes do povo, a liderança ali, estava comprometida, né?
Eles também haviam contraído o casamento. Sim. Esdras, acho que capítulo 9, fala que os que tinham se envolvido primeiro com mulheres de outras nações eram justamente os príncipes, os magistrados. Infelizmente, eles tinham sido os primeiros a dar um mau exemplo. E aqui você tem um líder, Esdras, que reage diante dessa situação, chora, consegue chamar a atenção do povo. A gente percebe que a gente vai aos poucos se envolvendo com o pecado, a gente vai se envolvendo com a tentação, e é muito fácil a gente permanecer assim na letargia, deixar a coisa levar a gente e achar que não há solução, que não há nada que a gente possa fazer. Mas toda situação em que a gente esteja em pecado, Deus ele tem sempre uma solução, uma decisão que a gente precisa tomar, entendeu? Talvez por mais radical que seja, a gente precisa tomar uma atitude para quebrar aquele poder que o pecado tem sobre nós, aquela situação, aquele relacionamento, e nos colocarmos numa posição em que o Espírito de Deus pode trabalhar, os anjos de Deus podem nos proteger, e a gente pode finalmente viver aquele relacionamento que a gente quer com Deus. O povo não conseguiria ter o reavivamento que eles precisavam se mantendo naquela condição da forma como estava. E o curioso é que isso aqui não aconteceu uma vez. Nós estamos estudando Neemias, mas a lição ela volta no tempo e mostra a primeira vez que aconteceu com Esdras. Então você tem esse primeiro momento que a gente viu, em que o povo se desfaz, se afasta das famílias, da esposa, dos filhos. E aí depois que Neemias vai para a Babilônia, volta, ele percebe que de novo essa situação se instalou no povo de Israel. Interessante isso que você fala, né? Por outro lado, não deixa de ser chocante também a ação para uma desobediência declarada, para uma proibição, que era o casamento misto, houve a necessidade de uma decisão enérgica, também drástica, né? A gente tem que considerar o aspecto do contexto, já foi falado isso, né? Porque nós estamos falando aqui de um governo teocrático, em que Deus é o juiz da terra, o juiz da terra de Israel, né? O juiz do povo. E nesse contexto, tinha algo que estava em jogo. Aqui nós não estamos falando do caso de separações em nível individual. Caso de uma família, por exemplo, uma pessoa, uma irmã, por exemplo, que é casada com um não cristão. Sim. Uma pessoa que não é cristã. Não é esse o assunto aqui em questão. A questão é que o papel do povo de Deus, de Israel, né, como representante de Deus, aqui estava sendo comprometido, porque os filhos não sabiam mais nem ler as Escrituras. Havia o perigo de Israel ser levado totalmente à apostasia. Então, esse era o perigo que eles incorriam aqui. Era isso que estava em jogo. Será que Israel ia cumprir seu propósito? Lembrando que de Israel ainda haveria de vir o Messias. Então, tudo isso estava em jogo. Então, não apenas a salvação de Israel, mas também de todo mundo. Então, Israel precisava preservar sua identidade como povo eleito, como povo de Deus e ser uma luz para as nações. Claro, muito, muito bem lembrado isso. Ou seja, é um contexto... É uma reforma nacional. É uma reforma nacional que afetaria a todos, a decisão seria geral, e a gente não sabe de todos os detalhes que envolveu isso, né? Essa despedida ali dessas famílias, né? Mas o fato é que ela aconteceu. O ponto que a gente também... Milhares de pessoas, né? O que a gente tem sempre destacado... Não foi 10, 20 casamentos. A lição, o estudo, ele apresenta praticamente mais de 110 famílias que foram afetadas por essa decisão. Não era uma família aqui e outra família ali, entendeu? Foram várias. Eu acho que... E como tiveram filhos, aí já tinham milhares de pessoas envolvidas. Aí. Me lembra muito aquela situação de Abrão com Agar. Agar não era a esposa legítima de Abraão. Ismael, que foi o resultado daquele relacionamento, entendeu? Todo aquele contexto tinha criado uma situação muito chata, muito constrangedora, e quando, pela segunda vez, Abraão despede Agar, Deus deixa a situação do jeito como está. E a Bíblia apenas relata aquela história, não para mostrar o que a gente tem que fazer, mas apenas descrevendo, olha,
Abraão errou nesse sentido, e ele tomou a decisão, e foi isso que aconteceu. Aqui e também diz que Deus abençoou. E Deus abençoou os dois lados. Cuidaria de Agar e do seu filho, né? Exatamente. Por amor a Abraão também. E veja que aí você tem um aspecto da história da redenção muito importante também, porque Abraão é o patriarca fundante, né, da nação. Então, também seria muito importante que ele mantivesse ali a fidelidade a Deus e também na questão matrimonial. Claro. Então, muito importante... Não podia ter uma mancha, né? Não. E é muito importante o que o Glauber também, o pastor Glauber mencionou, é que esses casamentos eles foram invalidados. Não houve divórcio aqui. Esses casamentos não foram reconhecidos, é diferente. Quando o Antigo Testamento fala de divórcio, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 24, verso 1, verso 3, Jeremias 3, verso 8, eles utilizam uma expressão que em hebraico é Sefer Keritut. Então, seria, lá em Deuteronômio diz que teria que ser lavrada uma carta de divórcio, seria o livro do divórcio, a palavra Keritut, que é traduzida como, vertida ao português como divórcio. Ou seja, essa é a expressão técnica do Antigo Testamento para se referir a um divórcio. E aqui os verbos relacionados à separação tem que ver com um verbo que significa simplesmente dividir, como dividir opostos, como eu mencionei o verbo badal, que separa a luz das trevas, por exemplo, na narrativa da criação, e também Deus faz separação entre as águas do céu e as águas debaixo do firmamento, né? E o outro verbo que é utilizado aqui no verso 19 é o verbo yatsá, que é traduzido como despedir. Então, veja, são verbos que não são usados no Antigo Testamento para um contexto de separação. Então, é importante destacar que Esdras, capítulo 10, não está falando de divórcio como nós interpretamos hoje. Então, ninguém pode ler esse texto e tentar legitimar uma separação com um esposo ou uma esposa incrédula com base nessa leitura. Exatamente. Para a gente puxar este princípio lá do Velho Testamento para os dias de hoje, como é que a gente encara, então, o casamento hoje? Como é que a gente aplica isso para o casamento hoje, Glauber? Veja, você tem alguns textos na Bíblia que são mais fáceis de entender, outros que são mais difíceis de entender. Alguns são prescritivos, são normativos, outros são descritivos. O que a gente quer dizer? Por exemplo, Esdras e Neemias, eles estão descrevendo algo que aconteceu no passado. Esses livros, por exemplo, não atuam, não servem da mesma maneira, por exemplo, que os livros de Levítico, Êxodo, Deuteronômio, que são leis que ditam, olha, você tem que fazer desse jeito, dessa forma. O Guia de Estudos fala que nessa questão de casamento, especialmente com pessoas de outra fé, a norma ela se encontra no livro, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. Ali, Paulo, ele dá uma orientação clara sobre como é que a gente deve agir quando a pessoa, por exemplo, um homem é de uma igreja, a esposa é de outra, como é que os dois devem lidar nessa situação? Então, enquanto que 1 Coríntios capítulo 7 é o texto normativo que determina, olha, o que deve ser feito, esse texto aqui de Esdras e Neemias estão apenas descrevendo uma solução que o povo achou naquele contexto, naquela situação, que é bem diferente. Uma coisa que eu me lembro aqui, Glauber, que a gente até falou na outra semana, é que tinha um contexto da idolatria nesses casamentos ali do povo judeu. A idolatria era ofensiva, ela é ofensiva a Deus. Né? Era uma mistura que não podia ter, e ela era causadora de uma série de problemas, então, e foi intencional. Sim. Né? Foi uma instituição da idolatria praticamente intencional com esses casamentos mistos. Né? Então, precisava ter. Por isso que é difícil aplicar, não tem como. Então, os casamentos hoje têm a base em Corinto, tá certo? Êxodo capítulo 34 fala disso, né, pastor Lanza? É no verso 15 e no verso 16 que diz, uma orientação interessante para o povo que ainda estava no deserto, né, ainda antes de entrar em Canaã, diz que, para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém convide e comas os seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Ou seja, o casamento misto, no contexto do Antigo Testamento, está intimamente associado com a idolatria. Exato. Agora, aplicando aos dias de hoje, retomando o que o pastor Glauber
mencionou, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, traz uma orientação muito interessante para as pessoas que talvez estão nos assistindo, um telespectador que está enfrentando esse problema na família, né, que às vezes tem um cônjuge que não incentiva que vá à igreja ou que devolva o dízimo e que causa problemas, né, que não entende a fé, né, do parceiro. De repente essa pessoa que está nos assistindo já está pensando, vou ter que me separar, né? Não é esse o contexto. Bem por aí, né? Como o pastor Glauber mencionou, uma coisa é o que a Bíblia apresenta, uma história que aconteceu, outra coisa é um texto prescritivo que ela diz como nós devemos agir. E Paulo está aconselhando aqui como deve ser o caso, né, de quando um dos cônjuges é uma pessoa incrédula. Isso está no verso 13, que diz assim: e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, ou seja, vice-versa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o que o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Ou seja, essa pessoa que está enfrentando essa dificuldade, ela deve fazer o quê? Perseverar, orar pelo marido, consentir, né, ficar ali e então orar. Quem sabe o exemplo dela não vai levar então o esposo ou a esposa a ter uma mudança de atitude. Esse é a orientação bíblica, né? Esse é o preceito bíblico para as pessoas que estão enfrentando hoje o casamento, nesse caso aí de que a um dos cônjuges é incrédulo. Lembrando que o contexto de Paulo é totalmente diferente do de Neemias. Paulo está falando das pessoas que não eram da comunidade pactual e passaram a ser parte do povo de Deus. Neemias está trabalhando com o povo de Deus que estava apostatando. Então são duas realidades distintas. Sua opinião também, Glauber? A gente percebe que esses casamentos, tanto no caso de Esdras, Neemias, ou os casos que Paulo está mencionando aqui, são casos que deram muita dor de cabeça, muito problema. Imagina o relacionamento entre o marido e a mulher, a gente vê a questão da educação dos filhos. Sim. Isso é um assunto que dá muito trabalho, muita dor de cabeça, muita frustração, muita angústia. E eu acho interessante como, vez após outra, quando a gente visita os nossos amigos, nossos irmãos, que estão passando por essa mesma situação, ou aqueles que estão namorando, pensando em se casar, e estão nesse mesmo contexto. Eles pensam assim, não, mas comigo Deus vai trabalhar, vai atuar, eu vou conseguir converter o meu esposo, o meu namorado, a minha namorada para a minha fé. A gente sempre acha que a gente vai ser a exceção, que vai dar certo com a gente. E a gente esquece de quantas vezes a Bíblia falou, deu exemplos, mostrou que não deveríamos andar por esse caminho. É verdade que, sim, acontecem casos em que o marido vê o exemplo da esposa, se sente sensibilizado, o namorado passa a estudar a Bíblia, conhece as verdades e se converte. Mas muitos são os outros casos em que a pessoa ela simplesmente permanece no canto dela, na melhor das hipóteses, ou então toma uma atitude, entendeu, de antagonismo e começa a cutucar, a criticar, a alfinetar, e aí a fé da pessoa vai esfriando, vai se sentindo angustiada. A gente conhece casos, entendeu, de pessoas que estão fracas na fé, porque o marido ou a esposa está sempre ali provocando, criticando. Então, o princípio bíblico permanece. Procure casar, conhecer e se relacionar com pessoas que são da mesma fé. Exato. Que nem você falou, a vida com a pessoa da mesma fé já é difícil. Exatamente, imagina, né? Agora, eu só tenho 1 minuto e meio para acabar. Aí vem uma pergunta, André. Nos nossos dias, seguindo na linha do pastor Glauber, a gente deveria continuar olhando para a história do passado, né? Com Porque certeza. são os nossos antepassados espirituais, de todas as religiões que nos assistem aqui agora, todos, né? Quer dizer, você é um cristão, o seu passado está fincado ali. Então a gente tem que olhar para trás, né? Tem um filósofo judeu que eu gosto bastante, que o nome dele é Avraham Yoshua Heschel, e ele diz que fé é história. Ou seja, quando nós olhamos para trás e nós vemos o que aconteceu, como Deus tem conduzido a história, a nossa fé é fortalecida. Então não tem como você separar fé de história.
Então, é muito importante olhar para trás, porque a nossa fé está fundamentada naquilo que nós recebemos dos nossos pais espirituais, né? Exato. Na ética dos nossos pais. Isso foi transmitido para nós e nós devemos preservar os casamentos para que isso continue também, colocando em prática o Shema lá de Deuteronômio 6, né? Transmitindo os valores para a próxima geração. Então, para você que ainda não tomou uma decisão do seu casamento, observe a história do passado. É importante. Para você que já tomou a decisão e vive uma situação, consagre-se a Deus, abençoe seu esposo com suas orações, sua esposa com suas orações, procure dar o seu exemplo e viva para Cristo. Não tem outra saída. Acabamos, gente. Obrigado, pastor Glauber, pela sua participação nas 2 semanas. Valeu aí pelos conceitos. Deus abençoe muito o seu trabalho na Casa Explicadora e esperamos vê-lo em breve novamente aqui no programa. Pastor André, a mesma coisa. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá certo? Prazer. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.